Não, Senhor, não é sobre aquilo que nós desejamos e queremos fazer. É sobre o Teu Espírito. É sobre a Tua glória. É sobre a Tua majestade. É sobre a Tua presença. O zelo pela Tua casa nos consome. Nós não conseguimos viver sem a Tua presença. Nós não conseguimos prosseguir sem o Senhor nos direcionar. 8 anos do Teu aval, 8 anos da Tua instrução, 8 anos da Tua direção. Quais são os próximos passos? Deixa eu ouvir a Sua voz. Onde Tu fores, eu irei. A nuvem é que nos faz mover. A Tua promessa é que nos mantém de pé. Se há vida, há esperança. E se há fôlego de vida, que nós venhamos a Te adorar. Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Essa casa, ela não está sendo erguida por muros, por alicerce humano, por pilastras, por tijolos. Nós Te damos autoridade, Senhor, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor deseja fazer. Conduz os nossos passos. Te agradecemos por tudo aquilo que já vivemos, por aquilo que nós iremos viver, pelas vidas das pessoas que se fazem presente nessa reunião. Nos conduza como bom pastor, em o nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Se você é o povo mais feliz dessa terra, exalte o nome dele. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és o Deus, o Pai da eternidade. Eu sabia que hoje eu não poderia fazer um esboço. Hoje eu vim sem esboço nenhum. Eu sabia que seria difícil eu pregar hoje. Eu sabia que quando eu saí de casa eu falei, se eu faço um esboço hoje, eu não sei se eu consigo ser fiel a 10, 15 minutos do esboço. Porque tudo aquilo que eu tenho para compartilhar hoje com vocês vem do fundo do meu coração, daquilo que Deus compartilhou comigo. Não existe nada que eu venha compartilhar de vocês que venha falar algo sobre mim, algo ao nosso respeito, mas é tudo sobre Ele. Há 8 anos atrás eu estava na faculdade de Direito, tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, em Feira de Santana. Tinha começado um semestre em Brasília, nós morávamos no Distrito Federal. Tinha deixado alguns amigos. Tinha até uma namoradinha na época, ainda bem que eu não me casei com ela, eu me casei com essa mulher de Deus abençoada. Para mim foi uma mudança, eu saio do EF, eu saio de uma igreja, como é bom a gente congregar, sim ou não? Fazia parte da igreja com meu pai, era pastor de jovens. Também participava dos cultos da igreja Ir Brasil. Sou grato a Deus pela vida do pastor Gustavo Paiva, o Guga, né? Um homem de Deus, uma voz dessa geração. E eu saio de lá e eu venho para a feira nesse estado, iniciando a faculdade, sem amigos, sem pessoas, né? Com o coração daquele jeito. Deus fala comigo, abra a porta do seu quarto e deixe com que a minha presença seja real para satisfazer você. Abra a porta do seu quarto, fale comigo e a minha presença vai invadir o quarto e você ouvirá a minha voz. E essa presença vai te satisfazer. Você não precisa de pessoas. Você não precisa de um bem-estar. A tua fonte de prazer está em mim. Fechei a porta do meu quarto. O Espírito Santo de Deus se manifestou naquele dia. E aí ele falou, agora abre a porta da sua casa e convide pessoas. E essas pessoas vão ouvir falar de Jesus. O Aja começa em um apartamento semelhante à igreja de Atos, nas casas, onde a presença de Deus consumia. A gente não precisa de muito, nós precisamos apenas da presença do Espírito Santo. Sabe como eram as nossas reuniões? Muitas das vezes não tinha pregação nem louvor. Como assim, pastor? Era desse jeito.
A gente orava, o Espírito Santo vinha e ele ministrava os corações. E naquele momento, eu lembro que meu pai falava comigo: João, você conhece esse povo que está vindo, que está chegando? Eu falei: não conheço ninguém. Eu falava com ele: fique em paz, o Senhor é o dono dessa obra, ele vai manter essa obra de pé, não vai ter problema nenhum aqui em casa. Imagine, meu pai tinha que ser um homem muito de Deus mesmo, para ouvir de mim que eu chamaria uma galera para estar dentro de casa que eu nem conhecia. Chegou um dia que nós abrigávamos dentro do apartamento mais de 150 pessoas. E a mesma presença intensa, invadindo o ambiente, transformando vidas, tocando os corações. Ontem, na reunião de ontem, quantos estavam aqui na reunião de ontem? Nós falamos sobre trazer um pouco daquilo que nós vivemos no passado. Fomos para o Colégio Resgate Yeshua e dentro de uma quadra, a glória de Deus se manifestava, porque ali havia adoradores que adoravam o Espírito em verdade. Nós não replicamos ontem o que nós vivíamos de repente no início da nossa igreja, porque nós vivemos um saudosismo. Não é sobre saudosismo, é sobre essência. Porque Jesus vai olhar para a mulher de Samaria e vai dizer: nem Samaria, nem Jerusalém. Escuta isso: nem Samaria, nem Jerusalém. Eu estou em busca dos corações, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Sabe o que mantém a gente de pé hoje? É um coração que busca incansavelmente pela presença do Espírito Santo. Sabe o que vai nos manter de pé daqui para frente? São corações contritos e quebrantados, que incansavelmente buscam pela presença do Espírito Santo. Nós vivemos várias transições. Apartamento, Colégio Resgate, Colégio Público Luiz Eduardo Magalhães. A fornalha pegava fogo. Muitas vezes era o fogo do Espírito, mas o lugar fazia muito calor mesmo. A gente se assentava em tábuas de madeira e o povo tinha uma adoração genuína, a qual atraía o céu. A pastora Júlia foi muito assertiva ontem, quando ela começa a oração do culto de ontem dizendo: estamos vivendo a nossa essência. Porque um dia nós não tínhamos cadeiras. O culto de ontem, para quem não sabe, tivemos poucas cadeiras e muita gente se assentando no chão. E a pastora Júlia falou algo interessante: é para que a gente possa se lembrar que a gente não precisa de uma cadeira acolchoada como essa para adorar. Se nós fizéssemos um cálculo de quanto custam essas cadeiras monetariamente, a gente está falando de quase 50 mil reais. A gente não precisa de 50 mil reais em cadeira para que nós possamos adorar ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Essa estrutura aqui, que Davi ama tocar, Davi, para a glória de Deus, é um homem muito usado por Deus. Só a estrutura que nós temos aqui do aquário, mão de obra e material, quase 10 mil reais. Agora você me pergunta, nós iniciamos dentro de um apartamento, não tinha som, não tinha cadeira acolchoada, mas tinha coração contrito e quebrantado, e para isso nós atraímos a glória de Deus, e ele se manifestava, e tinha cura, e tinha sinais, e tinha prodígios e maravilhas, porque para que a gente possa ser saciado, nós só precisamos de uma coisa: a presença do Espírito Santo que se move diante de corações contritos e quebrantados. 8 anos. Eu continuo pedindo sempre: Senhor, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Eclesiastes 8, versículo 5. Essa foi a palavra que Deus me deu durante toda a semana. Palavra simples, rápida. Pessoal, quantos creem que Deus vai dar um espaço próprio para a gente? Para quem não sabe, esse lugar é alugado, mas Deus vai nos dar o nosso próprio espaço, amém? Eu não estou falando aqui contra avanços.
Eu estou perguntando para vocês, onde está o seu coração? Onde está o nosso coração como igreja? Porque tem coisas que nós vivemos no passado que não funcionam mais para o tempo de hoje. Mas a essência tem que ser a mesma. Amém? Vocês estão me entendendo? Eclesiastes 8, versículo 5. Quem guardar o mandamento não sentirá mal algum, e o coração do sábio discerne o tempo e o juízo. Apenas esse versículo. Quem guarda o mandamento em obediência é sábio. E nós precisamos discernir o tempo e o modo. Repete comigo, tempo, mais forte, tempo e modo. Existem coisas que para nós já ficaram velhas. Como assim, pastor? Palavras que Deus liberou no passado que já não nos servem mais. Você precisa aprender a diferenciar o que é velho e antigo. O que é algo antigo? Algo antigo é uma palavra que Deus liberou lá atrás e que ainda serve para os tempos de hoje. Então tem coisas que Deus liberou lá atrás que nós ainda vivemos como igreja. Outras coisas ficaram velhas, que por mais que sejam boas, já não nos servem mais nos tempos de hoje. E eu e você, nós precisamos discernir o tempo e o modo. Qual tem sido o tempo que nós estamos vivendo hoje? Alguém consegue responder para mim? O tempo hoje é um tempo de calmaria? Não. O tempo hoje é um tempo que é fácil? Não. O tempo hoje, a igreja do Senhor já está atenta, que é o tempo que comunga com a volta de Cristo. Posso ouvir um amém? Jesus está voltando. Agora, em Mateus 24, nós enxergamos como será o fim dos tempos. E como é que vai ser o fim dos tempos? Alguém consegue dizer? Será que vai ser fácil o fim dos tempos? A Bíblia fala sobre um tempo difícil, um tempo de caos, um tempo onde o amor de muitos iria se esfriar. Então nós teremos no fim dos tempos o amor de muitos se esfriando. Mas nós teremos no fim dos tempos um povo apaixonado por Jesus. E nós viveremos como igreja um verdadeiro avivamento. São dois povos que de repente hoje estão aqui na casa hoje. Um povo que está quente, apaixonado e fervoroso por Jesus. E um povo que está frio. Eu pergunto para você hoje, quem você quer ser no fim dos tempos? Porque ainda que o amor de muitos venha se esfriar, existe uma ministração do Ale Vilas Boas que ele vai dizer, o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Ainda há remanescente na casa. Vou repetir mais uma vez, se você é um remanescente na casa, ainda há remanescente no fim dos tempos. Um povo que está inclinado à apostasia, à iniquidade, ao pecado. E um povo fervoroso e apaixonado por Jesus. Como nos tempos de Noé, um homem justo e íntegro que foi separado, que ouviu de Deus que haveria o dilúvio e que ele haveria de construir uma arca. E o restante do mundo, embriagado com as coisas momentâneas e passageiras. Casavam-se, bebiam, tinham filhos, mas a prioridade deles era a autossatisfação e o seu bem-estar. Deus está separando um povo que antes de receber a bênção, já está satisfeito nele. Porque se você me perguntar se a minha obediência me trouxe muitas bênçãos, eu te digo com toda certeza. Olha a mulher com quem eu me casei. Olha o filho que eu tenho. Olha os amigos que eu fiz. Toda obediência gera uma resposta de bênção do céu. Mas se você me perguntar se esse é o maior sinônimo de sucesso que eu tenho, eu digo não. Sabe qual é o verdadeiro sucesso que nós temos hoje, que você pode ter hoje? É ser conhecido como amigo de Deus. Porque a sua história e a nossa história como igreja não para nos 8 anos. Nós iremos avançar. E para a gente avançar da maneira correta, ele tem que continuar sendo o nosso melhor amigo. Ele tem que nos instruir. Para que eu possa ser um bom pai para o meu filho João Emanuel, eu preciso me tornar o melhor amigo de Deus. Para que eu possa permanecer sendo um bom marido, eu preciso compartilhar da voz de Deus. Sabe qual é o nosso problema? As bênçãos muitas vezes falam mais alto. Mas Deus está separando um povo
onde antes de receber a bênção, já está plenamente satisfeito nele. É sobre esse povo, é sobre essa separação. E Deus está te falando hoje, tenha discernimento do tempo. Pastor, qual é o modo de agir? 100% de rendição e entrega. Se o tempo é mau e o tempo comunica a volta de Jesus, como eu devo viver esse tempo? Cheio do Espírito Santo, amém? E cheio de submissão e obediência ao Senhor. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Posso ouvir um amém? Quantos estão aqui felizes nessa noite? Quantos creem que se você for o melhor amigo de Jesus, o teu futuro já está guardado nas mãos dele? Você vai viver toda a promessa, porque você está plenamente satisfeito no Senhor. Gênesis capítulo 22. E aconteceu que depois dessas coisas, Deus provou Abraão e disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada, sobre um dos montes que eu tirei. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos, e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha de oferta queimada, e a colocou sobre Isaque, o seu filho, e ele tomou o fogo em sua mão, e uma faca, e os dois foram juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá. Repete comigo: Deus proverá. Para si um cordeiro de oferta queimada. Então foram os dois juntos, e eles chegaram ao lugar onde Deus lhe dissera. E Abraão construiu um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão, tomou a faca para imolar o seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu único filho. A palavra que Deus liberou para Abraão de primeira instância qual era? Sacrifica o seu filho. A primeira palavra foi essa: sobe no monte, pega teu filho e oferece o teu filho como holocausto. Estão me entendendo? Ele obedeceu. Agora Abraão sobe. Abraão, a Bíblia diz que ele vai até o cume do monte, e ele pega uma faca, e prestes a imolar o seu filho, a matar o seu filho, ele escuta uma voz: Abraão, Abraão, não faça isso. A primeira palavra foi: sacrifique o seu filho. A segunda palavra foi: interrompa isso, pois agora eu sei que você me ama e você provou a sua fidelidade. A mesma palavra de ontem, de repente não vai funcionar hoje. E nós como igreja precisamos entender que se nós não estivermos discernindo o tempo e como nós devemos nos mover nesse tempo, a gente não vai frutificar e avançar. O que Deus pede nessa noite para cada um de nós como igreja é: seja você um servo com ouvido sensível. A sensibilidade na escuta vai te livrar do mal. Se Abraão não tivesse escutado a segunda voz de Deus, Isaque estaria morto. Mas glória a Deus por um homem de sensibilidade de escuta. Glória a Deus pela sua vida, mulher de sensibilidade de escuta. Porque quando Deus falar contigo, você vai ouvir, você vai pôr em prática, e Ele vai te dar o comando, e esse comando dará para você fruto nesse tempo. Nós precisamos fechar os nossos ouvidos para a maldade, para o pecado, estarmos atentos naquilo que é a nossa convicção. Quem é a tua convicção? Quem é a tua convicção?
Quem é a tua convicção? Repete comigo: Jesus. Se eu tenho uma certeza hoje, é que se Ele continuar comigo, já deu tudo certo na minha vida. Mas a mesma palavra que Ele me deu ontem, de repente hoje, não vai servir. Moisés, no livro de Êxodo, o povo estava com sede, Deus falou com Moisés: fere a rocha. Moisés feriu. Qual foi o resultado? A água jorrou, o povo bebeu. Mas no livro de Números, Deus fala com Moisés: ordena a rocha, fale com a rocha. Moisés desobedece. O resultado é o mesmo: tem água, tem resultado, tem funcionabilidade, tem resposta. Mas todo resultado, sem estar em alinhamento com Deus, é um resultado de frustração. Sabe por que você tem vivido os dias de frustração? Porque você não tem inclinado os seus ouvidos para estar alinhado à vontade de Deus. Nós temos vivido em uma geração que possivelmente é a geração mais ansiosa de todos os tempos, a mais frustrada de todos os tempos. E a culpa não é de Deus, a culpa é tua que não busca a presença e a face de Deus. A culpa é nossa por negligenciarmos o nosso tempo com Deus e darmos ouvidos às outras vozes. Onde tu fores, eu irei, Senhor. A nossa convicção é a sua palavra. O nosso sucesso é ser seu amigo. Chega de viver uma vida de frustração, de andar em círculos, de não avançar. Eu quero declarar sobre as nossas vidas como igreja: nós iremos avançar como nunca antes, porque o Senhor vai liberar a palavra e a nossa convicção vai ser: eu seguirei a sua palavra. Coloque para mim a imagem, Felipe, por favor. Um dia a gente vai ter um telão de LED para ficar mais claro, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Pastor, existe problema no telão de LED? Nenhum. Eu já vi pregador falando: é um absurdo uma igreja ter um telão de LED. Não existe problema no avanço, existe problema onde está o nosso coração. Se a gente adorar a Deus independente do telão de LED, o nosso coração não está no telão de LED. Posso ouvir um amém? Amém. Quando a gente não tinha cadeira, a gente adorava. Quando a gente tem cadeira, a gente adora também. Estão comigo? Eu estava com o meu psicólogo, que é cristão, essa semana, e ele falou comigo: sabe qual é o maior problema do povo, muitas vezes dentro da igreja? É que no grau dessa pirâmide, a possibilidade, que é a base, e a certeza, a gente só vai pegar os dois pontos. A possibilidade e a certeza, muitas vezes tem papéis invertidos na prática. Como assim? A gente começa a pensar um bocado de coisa. A gente pensa: poxa, a política do país não anda bem. Então como é que vai ficar a minha vida? A economia do país não é das melhores. São inúmeras possibilidades. O meu filho, ele pode ficar doente amanhã. Sim ou não? A minha empresa, de repente, ela pode fechar. Sim ou não? São as possibilidades. E aí ele falou comigo: eu como cristão, eu posso dizer isso para você de forma direta. A nossa certeza, que é o Senhor, e a nossa palavra de convicção, que é o nosso Deus, nos faz viver uma vida independente das circunstâncias, o qual nós ouvimos a sua palavra, e ao colocar em prática, nós sabemos que nós estaremos guardados. Deus, ao separar o seu povo nesse tempo, Ele está em busca de pessoas que o coloquem como a sua convicção, e não como a sua possibilidade. Para de confiar na força do teu próprio braço, quando você tem um Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Para de depositar sua confiança na sua conta bancária, quando o ladrão pode roubar tudo que você tem e amanhã você não tem nada. Nós não seremos frustrados se nós permanecemos em Cristo. Porque Ele continua falando, mas a sensibilidade tem que estar nos nossos ouvidos. Posso ouvir um amém? Amém. Agora abre a tua Bíblia no livro de Mateus. A gente vai passear pela Bíblia um pouco hoje. Vocês têm problema com isso? Um irmão ama a Bíblia, glória a Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém. Mateus capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. O centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno
de que tu entres debaixo do meu telhado. Somente diga uma palavra, repete comigo, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho um soldado sobre mim. E digo a este homem, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz, e ele faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se diante daqueles que o seguiam. Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado uma fé tão grande, não em Israel. Quem era o centurião para Roma? Quantos aqui sabem? Era um alto cargo político e militar e bélico. O centurião era responsável por cuidar de mais de 100 soldados. Um homem de autoridade. Um homem de poder. Um homem que era rico. Um centurião ganhava 60 vezes mais do que um soldado. Esse centurião, ao saber que Jesus está passando, ele tem um problema. Qual o problema que ele tem? O seu servo está doente. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor se apresente no meu telhado. Nós estamos falando aqui de um homem poderoso, sim ou não? Jesus está aqui. Nessa noite, Jesus está aqui. E não importa o teu status social, não importa o dinheiro que você tenha na conta, você está necessitado da presença dele. O centurião vai dizer: com a minha autoridade eu sei, eu falo para os meus soldados e eles me seguem. Eles obedecem o meu comando. Eu digo vai e eles vão. Eu digo vem e eles vêm. Escuta isso. O centurião, homem poderoso, olha para Jesus e diz: se você disser uma palavra, vai, cura, transforma, eu sei que essa palavra é suficiente para curar o meu servo. Uma palavra é suficiente para trazer libertação. Uma palavra é suficiente para mudar o nosso coração. Nós estamos aqui diante de Jesus e nós precisamos buscar da parte dele uma palavra. E ele vai dizer: eu não sou digno que você se apresente na minha casa. Naquele tempo, uma cura à distância para o judeu era impossível. Como um servo que não está ao lado do centurião pode ser curado? Impossível. Mas nós servimos ao Deus impossível. E depois do servo liberar a palavra, diga, Senhor, vai, e ele vai ser curado. Jesus responde: eu não tenho visto uma fé como essa. Sabe por que a nossa cidade não é transformada? Porque a gente não tem fé. Porque se a gente tiver fé, a gente vai orar e a nossa família vai ser resgatada. Posso ouvir um amém melhor para quem tem fé? Eu posso liberar uma palavra de Deus e a minha faculdade ser encontrada. Eu só preciso de uma palavra. Eu só preciso de um posicionamento. Eu só preciso de uma mudança. Onde os meus olhos são abertos para fazer a vontade de Deus e a minha igreja é transformada. Mas você não tem fé. Você é morno. Você fica apático. John tem que chamar a atenção. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Senhor, que nesses tempos os nossos corações sejam feridos, para que nós possamos estar como os anjos, em movimento, declarando: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Fere o nosso coração para fazer a sua vontade. Porque eu não sei você, mas eu vou morar no céu e eu vou ter que movimentar para adorar o meu Deus 24 horas por dia. Eles adoram com santidade, John, com reverência, John, mas eles adoram com paixão. Sabe o que falta na gente? Amar mais a Deus. Porque se nós amarmos a Deus, nós iremos orar pelo nosso próximo e o nosso próximo será encontrado. Vai! Vem! Você só precisa de uma palavra. E nós precisamos ser cheios do Espírito para termos essa palavra dentro de nós. Pastor, como eu faço para ser cheio do Espírito? Efésios 5, versículo 15. Efésios 5, 15. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito? Amém. Às vezes a gente vai em umas conferências, né? A gente vê o pastor pregando. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai transformar a sua cidade. Aí a gente fala amém, glória a Deus. Aí a gente pergunta para o cara: agora explica como.
Vocês já ouviram isso? Seja cheio do fogo do Espírito Santo. Sim, pastor. Agora me explica. Porque eu quero ser cheio. Amém? E a palavra nos ensina como. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como tolos, mas como sábios. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Repete comigo, maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pode passar. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, existem alguns passos que nós devemos tomar. E eu me preocupo porque muitas vezes nós não estamos tomando esses passos. Quantos aqui conhecem a parábola da virgem sensata e insensata? A insensata não produziu óleo suficiente. E foi pedir a sensata nas bodas do casamento pelo óleo. A sensata falou, não, se eu compartilhar o óleo contigo, vai faltar para mim e para você. Deixa eu te dizer uma coisa, o óleo do pastor não vai salvar você. Posso ouvir um amém? Porque tem gente dependendo da palavra do pastor e daquilo que o louvor vai ministrar. O óleo de Jonatas não vai satisfazer você e não vai salvar você. E a Bíblia está falando, não seja insensato, seja sábio. Não seja tolo, seja inteligente. Não venha se embriagar com vinho. Na época de Paulo, o que é que o povo fazia para viver os seus dias, para acalmar os pensamentos de cansaço e de angústia? Eles bebiam. O Senhor está falando, seja embriagado pelo Espírito Santo. O nosso problema é que nós temos bebido água de outras fontes. O nosso problema é que nós estamos aqui no culto e nós não temos, muitas vezes, a dimensão de que a presença de Jesus é suficiente para nos dar direção. Nessa noite, a minha oração é que nós sejamos embriagados pelo Espírito Santo, de tal forma que quando chegar amanhã no nosso ambiente de trabalho, a nossa maior preocupação não seja cumprir com a meta financeira, mas seja transformar a realidade do nosso trabalho. Embriagados pelo Espírito. Pode continuar o texto. Efésios 5. Dando sempre graças por todas as coisas a Deus e a Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que nós somos, Aja? Repete comigo, uma igreja. O que é que uma igreja faz? Anda em coletividade. A Bíblia está falando para que nós sejamos cheios do Espírito, nós devemos caminhar como igreja. Sabe qual tem sido uma das maiores mentiras pregadas por Satanás nesse tempo? Eu amo Jesus. E eu amo tanto Jesus que eu não preciso da igreja. Recentemente nós ouvimos de uma celebridade da Globo falando, eu amo Jesus, mas o problema é seu fã-clube. Deixa eu te falar uma coisa, ela não ama Jesus. Quem ama verdadeiramente a Jesus, ama a igreja do Senhor. E quem ama a igreja do Senhor, é capaz de viver uma vida cheia do Espírito. E nós precisamos aprender que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Pastor, o que é sujeitar-se uns aos outros? É sustentar uns aos outros. Porque quando você estiver mal, eu estarei ao seu lado para te colocar de pé. E quando você precisar de uma palavra, o seu irmão estará ao seu lado para te fortalecer. E o que tem acontecido muitas vezes é um processo inverso. Nós temos visto na igreja o espírito da maledicência. Fala, está amarrado. Fofoqueiro, vai para o inferno. Aquele que fala mal do seu irmão, vai para o inferno. A maledicência é um espírito. Porque quando Deus faz um homem, Deus qualifica um homem como a melhor coisa que ele havia feito. E viu Deus que era muito bom. Quando você fala mal do seu irmão, você está em rebelião com Deus, você vai para o inferno. Aleluia. Ainda bem que algumas pessoas ficaram caladas, de repente essa pessoa que fala mal do irmão, glória a Deus, vai pegar você mesmo. Maledicência é um espírito. Não é justo a gente falar mal do nosso irmão, se nós somos família. Se nós queremos o Espírito Santo e nós queremos viver a igreja da forma como honra ao Senhor, nós estamos sustentando uns aos outros.
Se tem um irmão que precisa de você, coloque ele de pé. Não rebaixe ele. Não fale que ele não é capaz. Quem é você? Quem é você para falar que o seu irmão não é capaz? Quem é você para falar que o seu irmão é pior do que você? Seu pecador, imundo, necessitado da graça e do sangue de Jesus. Essa igreja só vai crescer se a maledicência e a fofoca morrer. Sujeitando-se uns aos outros em amor. Você não é tão bom assim quanto você se imagina que é. Você acha que você é bom, mas você é necessitado do sangue do Cordeiro, que remiu e perdoou você do seu pecado. Conserte a tua postura, fofoqueiro. É a Bíblia sendo pregada. É a Bíblia sendo anunciada. Você fala mal do seu pastor, você fala mal do seu irmão, você fala mal de todo mundo, mas você não se olha no espelho. Você não se olha no espelho. Você não se olha no espelho. Olha você nesse seu espelho. Jesus está virado quando ele viu o comércio na igreja. Eu fico irado quando eu vejo fofoca na igreja. Porque se nós queremos o Espírito, nós ajudamos uns aos outros. Se nós queremos a glória de Deus, nós seguimos a palavra. Efésios 5:15 a 20. Oito anos de ministério. O que mantém esse ministério de pé? Jesus. Nós seguimos a lei de Deus. Eu gosto de falar mal do meu irmão. Você vai para o inferno. O problema é que você vai para o inferno. Como é bom saber que existem pessoas que se rendem como o centurião de Cafarnaum. Eu não sou digno. Como existem irmãos que amam a Jesus como João Batista. Eu não sou digno de desatar suas sandálias. João era famoso, era profeta. João era conhecido. Mas quando chegou Jesus, ele se humilhou. Quem somos nós sem ele? Se não falhos, miseráveis, pecadores necessitados da graça. Você quer crescer? Você quer avançar? Você quer viver o sonho de Deus? O sábio obedece à lei do Senhor. Sabe discernir o tempo e o modo. Eu preciso mudar minha postura hoje. Quem vai mudar comigo? Porque se tem alguém aqui que fala que não precisa mudar a postura, já foi consumido pelo orgulho, pela vaidade, pelo ego. Eu quero ser o primeiro, como o Jonatas falou aqui no púlpito. Eu quero ser o primeiro a me derramar. Eu quero ser o primeiro a me prostrar. Porque eu não sou digno nem que ele chegue aqui na casa. Mas glória a Deus que ele olhou para mim com óleo de amor e graça e disse: eu quero me assentar junto com vocês. Eu quero partir do pão junto com vocês. Nós iremos ser cheios do Espírito Santo. Nós iremos alcançar esse lugar. Sabe o que vai acontecer na nossa igreja? Quero falar isso com fé. Eu não sei se nós teremos um dia, olha para mim aqui, com todo o coração, vocês que nos acompanham há muito tempo, eu não sei se a gente um dia vai ter o prédio mais luxuoso da cidade, eu não me importo com isso. Mas sabe o que vai acontecer com o nosso crescimento? Ele vai ser gradual, ele vai ser poderoso, ele vai ser saudável, os nossos filhos vão passear por esse auditório, eles vão receber uma palavra genuína e verdadeira, eles vão olhar para os irmãos e vão dizer: olha, como são parecidos com Jesus. A longo prazo, isso que vai acontecer com a nossa igreja. Porque a gente não vive por aparência. Se nós vivêssemos por aparência, o que aconteceria quando a gente enxergasse Jesus no madeiro? Ensanguentado. O maior poder de Deus foi revelado, Jesus ensanguentado no madeiro. Humilhado, com cuspe em sua cara e com a barba sangrando. Essa imagem é bonita? Não é bonita. Mas essa imagem é gloriosa. Que a beleza que o Senhor encontre em nossa igreja não seja para adorar homens, mas para satisfazê-lo. Nós iremos avançar, mas não iremos avançar de qualquer forma. Iremos avançar cheios do Espírito Santo. Eu estou com expectativa. Deus vai fazer grandes coisas.
No seu lugar, se coloque de pé e nós iremos participar da ceia. Eu queria que você continuasse em espírito de intercessão, de oração. Aleluia.